E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Tudo certo. Animados para mais um mergulho? Hoje a gente vai desvendar os segredos da autoestima blindada. Adoro esse livro da André Oliveira. Parece que ela realmente encontrou a fórmula mágica para a gente turbinar a autoconfiança, né? É, mágica não, né? Mas ela apresenta um guia super prático com ferramentas e exercícios para a gente aplicar no dia a dia. Que legal. E por onde a gente começa essa jornada rumo à autoestima indestrutível? A André estrutura o livro em 5 pilares, sabe? 5 áreas essenciais para fortalecer a autoestima. 5 pilares. Tipo aquelas construções romanas, né? Super resistentes. Me conta mais sobre esses O pilares. primeiro pilar é o autoconhecimento, que é a base de tudo, né? Sem se conhecer a fundo, fica difícil construir qualquer coisa sólida. Verdade. Hum. É como construir uma casa sem saber se o solo é firme. Hum. E como a gente aprofunda nesse autoconhecimento? A André usa uma metáfora bem legal. Ela compara esse processo a uma expedição. Uma expedição. Mas a gente não se conhece já. A gente acha que sim, mas muitas vezes a gente vive no piloto automático, sabe? Sem questionar nossos valores, crenças, medos. Né? É tipo, a gente tá tão acostumado com a gente mesmo que nem para pra pensar no porquê de a gente ser do jeito que é. Exatamente. E aí, como construir uma autoestima sólida sem conhecer o terreno onde a gente pisa? Faz sentido. A Andrea dá algumas dicas pra gente se aventurar nessa expedição interior. Ela sugere, por exemplo, fazer perguntas a si mesmo, sabe? Tipo, o que me motiva? O que me deixa feliz? Quais são meus maiores medos? Interessante. Parece simples, mas acho que muita gente nunca parou pra se questionar sobre essas coisas, né? É. Call me crying when you need someone to confide in. Baby, you lost your mind. Legal. E depois dessa análise profunda, a gente parte pro segundo pilar. Isso. O segundo pilar é a autoaceitação. E aí, depois de se conhecer a fundo, o desafio é se aceitar do jeito que você é. E por que é tão difícil se aceitar, né? Acho que a gente vive numa cultura que valoriza muito a perfeição, né? As redes sociais, as revistas, tá tudo sempre editado. É verdade. A gente acaba se comparando com essa versão idealizada dos outros e esquece que todo mundo tem defeitos e inseguranças. E aí caímos na armadilha da autocrítica, né? Mas a Andrea faz uma pergunta. Imagina um mundo onde todo mundo é perfeito. Nossa, que tédio. Ia ser tudo igual, sem graça. Pois é a nossa individualidade com qualidades e defeitos que nos torna únicos e interessantes. Faz sentido. E como a gente coloca essa autoaceitação em prática? Fica repetindo, eu me aceito. No espelho funciona. A Andrea dá uns toques mais profundos do que isso, viu? Ela fala da importância de reconhecer nossos defeitos sem se diminuir por causa deles. Entendi. Tipo, ok, eu tenho essa dificuldade, mas isso não me define como pessoa. Exatamente. E aí, aceitando quem a gente é, fica mais fácil partir para o terceiro pilar, que é a autovalorização. Aí sim, né, a gente começa a brilhar, né? Mas como a gente valoriza algo que ainda precisa ser melhorado. A Andrea usa uma metáfora que eu adoro. A gente é como um diamante bruto, sabe? Cheio de potencial, mas que precisa ser lapidado para brilhar. Uau, que metáfora poderosa! E como a gente faz essa lapidação? Começando por reconhecer nossas pequenas vitórias, sabe? Valorizar cada passo que damos em direção aos nossos objetivos. Tipo, comemorar quando a gente finalmente consegue organizar o armário. Exatamente. Elogiar a si mesmo, reconhecer seus talentos, tudo isso ajuda a polir o diamante. Entendi. E aí, com a autoestima brilhando, a gente chega no quarto pilar. Isso. O quarto pilar é responsabilidade. E aqui a gente entende que a gente é o protagonista da nossa história. Mas o que a responsabilidade tem a ver com autoestima? Tem tudo a ver. Quando a gente assume a responsabilidade pela nossa vida, a gente se sente mais forte, mais no controle. Tipo, eu sou o dono do meu destino e ninguém pode tirar isso de mim. É isso aí. E essa postura empoderada nos leva ao quinto pilar, a autocompaixão. Autocompaixão. Mas isso não é, tipo, se fazer de vítima? De jeito nenhum. Autocompaixão é sobre se tratar com gentileza, principalmente quando a gente erra, sabe? Ah, entendi. É. Ser o nosso próprio melhor amigo. Exatamente. Em vez de se culpar pelos erros, a gente se acolhe, aprende com a experiência e segue em frente. Que legal. Adorei essa ideia da autocompaixão. Mas por hoje acho que já exploramos bastante, né? Acho que deu para ter uma boa noção do que a Andrea aborda no livro. Então, pessoal, fiquem ligados que na parte 2 a gente vai se aprofundar em cada um desses pilares. Então, vamos descobrir como colocar tudo isso em prática para blindar de vez a nossa autoestima. E aí, pessoal, prontos para continuar nossa expedição rumo à autoestima blindada? Preparadíssima. Na primeira parte a gente desvendou os 5 pilares, né? Mas confesso que ainda tem algumas dúvidas, sabe? Tipo, como colocar tudo isso em prática no dia a dia. É normal ter dúvidas. A Andrea não entrega só conceitos, ela dá ferramentas para a gente aplicar, sabe? Vamos começar pelo autoconhecimento. A gente falou sobre se questionar, prestar atenção aos sentimentos. Sim.
Mas tem algo mais concreto que a gente possa fazer. Uma dica que ela dá é o diário de bordo da autoestima. Diário de bordo, tipo aqueles que os marinheiros usavam. Isso! A ideia é anotar, por exemplo, situações que te deixam para baixo, que te fazem duvidar de si mesmo. Faz sentido. E aí, analisando esses registros, a gente consegue identificar padrões, gatilhos. Exatamente. E entender o que te leva para baixo é o primeiro passo para fortalecer a autoestima. É tipo conhecer o inimigo para poder vencê-la, né? É isso aí. E como a gente conecta essa análise com o segundo pilar, a autoaceitação. Boa pergunta. A autoaceitação entra em cena quando, ao invés de se criticar por causa desses gatilhos, você se acolhe. Mas e se o gatilho for algo que eu realmente preciso mudar? Tipo, procrastinar demais. Aí como fica a autoaceitação? Aí entra a diferença entre se criticar e se responsabilizar, sabe? A autoaceitação não impede mudança, pelo contrário. Então quer dizer que eu posso me acolher, me aceitar como eu sou e ao mesmo tempo buscar estratégias para mudar. Exatamente. E essa busca por mudança, por aprimoramento, já nos leva ao terceiro pilar, a autovalorização. Mas como a gente valoriza algo que ainda precisa ser melhorado? Não sei se entendi. A autovalorização começa com o reconhecimento do seu esforço, da sua vontade de evoluir. Ah, entendi. Então, ao invés de focar só no problema, eu posso reconhecer que estou me esforçando para mudar, e isso já é um passo importante. Perfeito. E cada passo que você dá, cada conquista, por menor que seja, alimenta a autovalorização. Isso comemorar quando a gente consegue acordar cedo para ir na academia. Isso. Elogiar a si mesmo, reconhecer seus talentos, tudo isso ajuda a fortalecer a autovalorização. Que legal. E a gente chega no quarto pilar, a responsabilidade, né? Mas como assumir o controle da nossa vida impacta a autoestima? Quando você assume a responsabilidade pelas suas escolhas, você para de se sentir vítima das circunstâncias. Mas e se as coisas realmente estiverem fora do meu controle? Tipo um problema familiar, uma crise no trabalho. Mesmo nessas situações, a Andrea nos convida a focar no que podemos controlar. Nossas reações, nossas atitudes. Então, ao invés de me desesperar com a crise, eu posso buscar soluções, pedir ajuda, manter a calma. Exatamente. E essa postura proativa te coloca no banco do motorista e te dá a sensação de controle sobre a situação. E isso impacta positivamente a autoestima, né? A gente se sente mais capaz, mais confiante. Sem dúvida. E quando a gente se sente mais forte, fica mais fácil lidar com os percalços do caminho. E aí entra no quinto pilar, a autocompaixão. A autocompaixão. Mas como ela se encaixa nesse contexto de responsabilidade e controle? A autocompaixão entra em cena quando, mesmo assumindo a responsabilidade pelas suas ações, você se permite errar, sabe? Se permite ser humano. É, porque errar faz parte do processo, né? Ninguém acerta o tempo todo. Exatamente. E a autocompaixão te impede de se punir pelos erros, te ajuda a levantar e seguir em frente. E como a gente coloca essa autocompaixão em prática? Tem algum exercício, alguma técnica? A Andrea sugere, por exemplo, se tratar com a mesma gentileza que você trataria um amigo que estivesse passando por uma situação difícil. Nossa, faz todo sentido. A gente costuma ser muito mais compreensivo com os outros do que com a gente mesmo, né? Pois é, e praticar essa autocompaixão, essa gentileza consigo mesmo, é fundamental para manter a autoestima blindada. Que legal. Agora eu já estou vendo os 5 pilares se conectando, formando essa base sólida de autoconfiança. Vamos entender como esses pilares juntos constroem a blindagem que a Andrea descreve no livro. A gente vai ver como usar essa armadura para se proteger das inseguranças e viver com mais leveza e confiança. Aí sim. Então, pessoal, preparem seus capacetes e coletes à prova de balas, porque na parte final a gente vai detonar de vez as inseguranças. E aí, pessoal, chegamos na última parte da nossa jornada pela autoestima blindada. Isso aí. A gente já explorou cada pilar, aprendeu ferramentas para colocar em prática. E agora? O que a gente faz com tudo isso? Agora a gente junta as peças do quebra-cabeça, sabe? Ah, entendi. A gente vai ver como esses 5 pilares se conectam, como eles trabalham juntos para formar essa blindagem poderosa que a Andrea descreve. Lembra que a gente comparou a autoestima a uma construção, tipo uma fortaleza? Cada pilar é como uma coluna que sustenta a estrutura. E a gente começa com a base, o autoconhecimento. Sem conhecer o terreno, a gente não consegue construir nada sólido, né? Exatamente. E quando você se conhece a fundo, sabe? Seus limites, seus valores, fica mais fácil assumir a responsabilidade pela sua vida, que é o quarto pilar. Faz sentido, porque você para de colocar a culpa nos outros, né? Nas circunstâncias. Você entende que as suas escolhas te levaram até ali.
É isso aí. E essa postura é responsável, sabe? Te empodera, te dá mais controle sobre a sua vida. E aí a gente conecta com a autovalorização, né? Uhum. Porque quando você assume as rédeas da sua vida, começa a realizar coisas, a alcançar objetivos. E cada conquista, por menor que seja, alimenta a autovalorização. Hum. Você se sente mais capaz, mais confiante. Mas mesmo assumindo a responsabilidade, a gente comete erros. Aí a gente desmorona. Aí entra a autoaceitação e a autocompaixão, que funcionam como amortecedores. É como se elas te protegessem do impacto dos erros, né? Exatamente. A autoaceitação te permite reconhecer o erro sem se diminuir por causa dele. E a autocompaixão te ajuda a se perdoar, a aprender com a experiência e seguir em frente. É. Esses dois pilares te dão a força para levantar depois da queda, sabe? E te impedem de cair na armadilha da autossabotagem. Mas me diz uma coisa, essa blindagem é tipo um escudo mágico, que nos torna imunes a qualquer crítica, a qualquer problema. Não, a blindagem não te torna invencível. A vida vai continuar te desafiando. Então, qual a vantagem de ter essa autoestima blindada? A vantagem é que você vai enfrentar os desafios com mais força, mais resiliência, sabe? Você não vai desmoronar diante do primeiro problema, da primeira crítica. Isso. E quanto mais você se conhece, se aceita, se valoriza, É? mais forte essa blindagem fica. É como se a gente estivesse constantemente fortalecendo essa estrutura interna, né? Exatamente. É. E essa estrutura te dá liberdade para ser você mesmo, para correr atrás dos seus sonhos sem medo do julgamento dos outros. Nossa, agora eu entendi a força dessa metáfora da blindagem. Não é sobre fechar pro mundo, né? É sobre se proteger para poder viver com mais autenticidade e coragem. Isso. É sobre ter uma base sólida para poder voar alto. E a Andrea nos deixa uma mensagem muito importante, né? Essa jornada de autoconhecimento e construção da autoestima é contínua. A gente nunca chega num ponto final, né? É sempre um processo de evolução. E a beleza está justamente nesse processo, sabe? Em cada passo que a gente dá em direção a uma versão mais forte e confiante da gente mesmo. Que jornada inspiradora. E para quem está começando agora, qual dica você daria inspirada no livro da Andrea? Comece devagar, sabe? Pequenos passos. Um pequeno gesto de autocuidado hoje. Um momento de relaxamento, um elogio a si mesmo, uma atividade que te faça feliz. Pequenas atitudes que, com o tempo, vão construindo essa base sólida de autoestima, né? Isso. E lembrem-se, a gente não precisa trilhar esse caminho sozinho. Busquem apoio se precisarem, celebrem cada conquista e acreditem no poder transformador do amor próprio. É isso aí, pessoal. Autoestima blindada não é um destino, é uma jornada. E a gente te convida a embarcar nessa aventura com a gente. Até o próximo mergulho.